Seja bem-vinda a mais um vídeo deste canal. E no vídeo de hoje a gente vai desmistificar um pouco uma figura bastante polêmica, o diabo. Não fica com medo não, fica comigo até o final desse vídeo. Vamos lá. A percepção do diabo varia muito de acordo com as crenças culturais, religiosas e individuais. Em muitas tradições religiosas, o diabo é considerado uma figura maligna associado ao mal, à tentação e à oposição a forças divinas. No entanto, algumas perspectivas menos ortodoxas ou interpretativas podem sugerir que o diabo é injustiçado pela história. Algumas pessoas argumentam que o diabo é retratado de maneira injusta, sendo responsabilizado por todas as coisas ruins, enquanto as boas são atribuídas às forças divinas. Algumas interpretações literárias e filosóficas veem o diabo como uma figura simbólica que representa a rebelião contra normas injustas ou opressivas. É importante notar que as opiniões sobre o diabo são extremamente subjetivas e estão profundamente enraizadas em contextos culturais e religiosos específicos. Muitos estudiosos e teólogos têm diferentes interpretações e entendimentos sobre o papel do diabo na história e na teologia. Nos cabe aqui apenas refletir um pouco sobre essa figura e não chegar exatamente a quem está certo ou errado ou a qualquer outro tipo de conclusão. Despindo o diabo da figura maligna e ainda assim associando sua história à mitologia católica, o diabo é o anjo Samael, um filho que começa a questionar as regras do pai, que por acaso é Deus. Aí, Samael começa a conversar com os irmãos. Isso vai gerando um possível movimento de rebelião, e sentindo-se ameaçado pelo filho, que talvez pudesse lhe tomar o trono com a ajuda dos irmãos, qualquer semelhança com a mitologia greco-romana não é mera coincidência, o pai expulsa o filho de casa, mas ao mesmo tempo reconhece o talento de Samael. Deus lhe dá um reino para administrar, o inferno. Samael se declara Lúcifer, magoado com o pai que talvez não tivesse entendido suas ideias revolucionárias. Interpretando essa mitologia por um outro ponto de vista, a gente percebe que Samael é aquele que questiona, é aquele que, de certa forma, defende a liberdade e a autonomia e questiona as normas que vão restringir a liberdade e o livre-arbítrio. É esse questionamento de Samael que faz com que ele seja uma figura de ameaça e seja expulso do paraíso. Em algumas tradições e mitologias, o diabo ele desempenha o papel de testador, desafiando os indivíduos a resistirem às tentações e aprimorarem sua fé ou moralidade. A gente tem uma passagem na Bíblia em que o diabo testa Jesus Cristo no deserto. Então, nesse contexto, trazendo isso não só para a mitologia, mas também para as nossas realidades de vida, o diabo pode também ser visto como um agente que paradoxalmente contribui para o nosso desenvolvimento ético e espiritual, desempenhando um papel na busca da verdade e na superação de desafios. É quando a gente realmente é testado, pedrinhas ou pedrões são colocados no nosso caminho para reforçar para a gente aquilo que a gente quer, aquilo que a gente quer superar, os objetivos que a gente quer atingir. Algumas filosofias sugerem que a existência do bem requer a existência do mal para que haja um equilíbrio e a compreensão. Então, nesse sentido, o diabo poderia também ser interpretado como uma força necessária para contrastar e desafiar as forças divinas, contribuindo para a complexidade e diversidade do universo. Ele é uma figura que questiona as noções tradicionais de moralidade. Ele pode ser visto como uma crítica que, em vez de ser intrinsecamente mal, o diabo desafia normas estabelecidas
levando as pessoas a questionarem e reavaliarem suas próprias crenças e valores. Ele também é um símbolo de resistência e autonomia individual. Algumas percepções mais modernas veem o diabo como um símbolo de resistência contra estruturas opressivas, promovendo a autonomia individual e a busca pela verdade, mesmo que isso signifique ir contra convenções estabelecidas. É importante a gente perceber que essas são perspectivas interpretativas e especulativas e que elas vão variar de significados em diferentes sistemas de crença. O arquétipo do diabo, ele é muito mais complexo do que a minha capacidade de trazer em um vídeo curto de reflexão. Mas o que eu gostaria que vocês pensassem é nos aspectos subjetivos desse arquétipo. Então, quando a lei é absoluta, ela está atrelada às regras sociais, as aparências elas ficam acima das competências, habilidades e inteligência. Socialmente, nós aprendemos que devemos evitar demonstrar saber, ter, ser, o que pode causar desconforto nos outros, principalmente quando os outros exercem alguma forma de poder. Nas regras sociais, por muito tempo, sexo e dinheiro não eram assuntos de mulheres direitas. Há quem diga que dinheiro e sexualidade andam juntas e são coisas do capiroto. Aliás, tudo que é relacionado com prazer e dinheiro costuma ser associado ao diabo. Particularmente acredito que o diabo é a nossa mente no looping de nossas culpas. É aquele assunto da vida em que parece que o pensamento é um chicote. A pessoa tenta esconder, tenta consertar a situação, busca melhorar, pede desculpa, paga a promessa, mas a culpa está ali. A gente se culpa pelo julgamento social ou por medo de encarar o julgamento de quem amamos. O resumo da história me parece que o diabo é a reedição das nossas culpas, o que algumas vezes reforça as nossas crenças de não merecimento. E a proposta terapêutica do vídeo de hoje é quase um desafio perto das outras propostas que eu venho trazendo. Eu te desafio a escrever sobre as tuas culpas. Então responde no teu diário, no teu caderno das sombras ou em algum papel que tu tiveres por aí. Quando você se sente culpada? O que você faz quando se sente culpada? E por fim, o que a gente pode fazer para que a culpa não nos paralise? Essa era a reflexão que eu tinha para te propor no vídeo de hoje. Até o próximo vídeo e observe-se.